Já está convidado, né? Boa noite. Boa noite! Deixa eu Muito boa colocar noite mais a pertinho. todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tentando ajustar aqui. Eu estava aqui também com a ajuda técnica da minha sobrinha Nana, porque eu sou um dinossauro nisso daqui. Não, a gente vai aprendendo. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Nossa, muito, muito honrada com isso. Então, vamos iniciar os trabalhos. E Vamos sim. como um costume iorubá, né? Sempre que a gente se apresenta, a gente saúda os nossos ancestrais. Então, eu peço a bênção a todos os ancestrais, a todos aqueles que vieram antes de mim e que possibilitaram a minha existência, o meu conhecimento, porque eu sou a soma de todos eles que vieram antes de mim. Então, muito boa noite a todos, todas e todes. E vamos para o nosso bate-papo. Meu Vamos sim. convidado é um querido ex-aluno de jornalismo. Então, Igor Kassab é jornalista, escritor de livros de poesias e escreveu a biografia da nossa querida atriz Ruth de Souza. É um livro lindíssimo e que a história dela acaba contando a história do protagonismo negro no Brasil. Seja muito bem-vindo, Igor. Eu agradeço muito a oportunidade. É essencial a gente poder falar desses temas, falarmos da negritude, falarmos de pessoas como Ruth de Souza, que desbravaram, né, os caminhos, ela e a geração dela. Joia. Eu vou mostrar para vocês. Este é o livro que eu li e assim eu fiquei apaixonada com a história. O Igor ele traça um paralelo sobre o protagonismo negro, a história dos artistas no Brasil, fala também da mulher negra, né? Porque nessa época em que a Ruth se lançou a ser atriz, já era difícil para a mulher negra muito mais difícil, né? Então eu vou fazer um apanhado aqui desse protagonismo negro no Brasil. Por volta da década de 38, né, por volta de 1938, surgiu no Brasil o movimento negro MNU. Esse movimento tinha como base fazer emergir muitos dos negros e negras no Brasil com suas profissões. A gente sabe que após a escravidão, os negros foram jogados à mercê de uma sociedade e empurrado para a margem, a marginalização, né? A margem das periferias. Por volta da década de 50, surgiu um movimento artístico que foi o Teatro Negro Experimental. E foi a partir daí que surgiu a nossa querida Rutinha. Igor, você quer falar um pouco sobre isso? Olha, é muito importante essa passagem na vida dela e na vida dos outros artistas que compunham o elenco do Teatro Experimental do Negro. Ele foi fundado, né, por Abdias do Nascimento, então um ativista humanitário, pintor, foi político, foi ator, então uma pessoa de grande relevância no cenário cultural. E Dona Ruth também praticamente fundou, junto com ele, o Teatro Experimental. E lá era um teatro amador, mas foi um teatro essencial na lapidação dessa questão da afirmação positiva da negritude. Por quê? Porque foi a partir dele que se promoveu diversas iniciativas de alfabetização de pessoas negras, de expressão corporal, expressão cênica,
canto, dicção, e então era um teatro, mas também exercia essa função social em diferentes nichos. E Dona Ruth teve nesse teatro desde o começo, em 1945, e lá ela fez personagens, ela realmente conseguiu abrir as portas da vida dela através do Teatro Experimental do Negro, tendo feito peças que foram escritas especialmente para esse teatro. Lúcio Cardoso, que foi um grande dramaturgo, escreveu O Filho Pródigo para o Teatro do Negro. Nelson Rodrigues escreveu Anjo Negro, também para o Teatro Experimental. Quando um artista francês, franco-argelino, na verdade, Albert Camus, veio ao Brasil, o Teatro Experimental montou uma pequena passagem da peça dele, Calígula, e Dona Ruth foi Cesônia, a imperatriz romana. Dona Ruth foi Desdémona, de Shakespeare. Primeira vez que uma atriz no Brasil, e possivelmente, ou com quase toda certeza no mundo, a primeira atriz negra a representar esse papel de Desdémona no nosso teatro. Eu tô aqui meio comedida para não dar muito spoiler do livro, para as pessoas comprarem. Mas eu lembro dessa passagem que a Dona Ruth, ela ascendeu internacionalmente porque ela era uma das poucas atrizes que tinha um inglês fluente. E a única atriz negra que tinha um inglês fluente. Porque ela recebeu a oportunidade de estudar fora do país e ela aproveitou essa oportunidade. Eu quero acrescentar um pouco aqui a respeito do MNU e do Teatro Experimental do Negro, que nessa época, como belíssimamente você colocou, que eles faziam esse papel social, havia um tratado no MNU que era assim: a cada negro que ascendia, eles tinham por obrigação trazer outro com ele, custear outro, custear o estudo de outro, para que esse outro pudesse custear o estudo de outro e por aí afora. Nessa época, eles alfabetizaram várias pessoas e deram outras profissões também, por exemplo, como costureiras. Eles ensinaram muitas mulheres a costurar e que também acabavam costurando as roupas, os figurinos do teatro. Mas, Igor, quem é Ruth de Souza? Ruth de Souza é uma pessoa muito especial. Eu falo porque eu não consigo dar outro tratamento para ela, a não ser a existência contínua da presença dela na nossa história. Ela é uma personagem histórica e é uma atriz de amplos recursos dramáticos, tendo feito sua carreira no cinema, no teatro, na televisão. Então, ela explorou toda essa imensa gama de talentos que ela tinha e fez história junto com esses movimentos, porque o cinema, no momento em que ela começa, também está se desenvolvendo. Ela participa da Veracruz, que foi uma indústria cinematográfica que o Brasil teve. Então, depois ela participa da Maristela. Já havia participado no Rio de Janeiro da Atlântida Cinematográfica, que também foi uma indústria de cinema. Então, ela foi nascendo artisticamente junto com o cinema brasileiro, junto com o desenvolvimento do cinema. No teatro, ela também constitui o quê? A base moderna do teatro brasileiro, porque o marco do teatro moderno é Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, em 1943. Em 45 surge Ruth de Souza, e a partir daí ela faz sua carreira também no teatro. Então, ela surgiu junto com o teatro moderno, e na televisão também, porque em 1950 a inauguração, em 51 ela estava no primeiro teleteatro com um elenco somente negro, fazendo uma peça de Eugênio O'Neill. Além disso, ela também escrevia para uma coluna de jornal. Ela fazia um papel de jornalista no final dos anos 50, em algumas revistas.
ela fazia um panorama do que estava acontecendo, né, nos teatros ou com os artistas, tinha uma coluna cultural e cantava divinamente. Ela tinha uma voz assim bem aveludada, ela gostava de tocar violão, ela tinha realmente a arte na sua alma. Essa é Ruth de Souza, uma grande artista brasileira. Eu tenho uma curiosidade. A gente sabe que no Brasil existe a solidão da mulher negra, né? Porque essa mulher negra, ela foi estereotipada, ela foi sensualizada e na maioria dos casos essa mulher era uma mulher para curtir, ser feliz, mas não era uma mulher para casar. Dona Ruth não casou. Não aconteceu isso na vida dela e ela teve, claro, né, namorados, mas ela acabou não casando. A mim, ela disse, né, e em entrevistas também, que existia justamente essa questão, o preconceito, o machismo, não só com relação à negritude, mas também com relação a ser mulher e ser artista. Então, a questão artística pesou muito, ela contava, infelizmente pesou com relação aos relacionamentos, porque teve alguns relacionamentos nos quais o parceiro queria que ela deixasse a carreira artística. E isso ela não faria, porque a vida dela era ser atriz. E ainda bem que ela ficou com o teatro, com a televisão e com o cinema, porque foi um amor verdadeiro e recíproco. Ganhamos com isso, né? Eu tenho outras perguntinhas para você. Quais foram suas motivações para escrever sobre a Dona Ruth de Souza? Olha, eu estava no primeiro ano da faculdade, quando eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Eu já tinha assistido algumas representações dela na televisão, quando criança. Eu tinha lido um livro, né, que fala sobre ela, então eu sabia, né, quem era a Ruth de Souza, já me encantava por ela, mas não a conhecia pessoalmente. O pretexto que eu tive para conhecê-la foi quando eu entrei na faculdade, e aí sim eu falei, poxa, agora eu não sou só um fã, um admirador, eu sou um estudante que quero poder homenageá-la. Então marcamos uma entrevista. A minha motivação, antes de conhecê-la, estava nessa questão do pioneirismo. A Dona Ruth foi muito pioneira, né, nas questões de ter sido a primeira negra no Municipal, a fazer uma peça no Municipal, a primeira brasileira a ser indicada a um prêmio internacional de cinema, a primeira protagonista negra das novelas da Rede Globo. Então, ela tinha uma série de fatores que me enchiam os olhos de falar, poxa, essa mulher desbravou, ela é uma guerreira. Então, isso já me motivava. Quando a conheci pessoalmente, aí foi uma paixão à primeira vista, porque ela, do olhar dela, que era tão forte, tão profundo, emergia uma esperança, a esperança nos nossos sonhos. A gente precisa acreditar muito que nós somos capazes de realizar o que a gente se propõe a fazer. E existem pedras no caminho que às vezes desvirtuam esse olhar e faz com que a gente esqueça que é possível. Então, quando eu estive com ela, toda essa carga, essa emoção, essas vitórias que ela teve durante a sua vida, emergiram e tocaram meu coração ainda mais. Então, a motivação é saber que a existência de Ruth de Souza é a possibilidade da existência de muitos outros artistas e de muitos outros sonhos. Muito lindo mesmo, né? Às vezes a gente tem alguns obstáculos, né, pelo meio do caminho, ou algumas propostas indecentes, né? E a gente acaba se desviando do caminho. Como bem colocado que você colocou sobre o relacionamento dela, né? Ela tinha que escolher entre um relacionamento e sua carreira, que era o seu maior sonho, né? Desde criança era o seu sonho ser atriz.
era o seu sonho brilhar. Imagina se ela desiste desse sonho para um relacionamento, né? E às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Seria muito mais feliz e proveitoso que a gente tivesse esse foco, essa meta daquilo que faz o coração vibrar, né? Tem Exato. uma outra pergunta. Quais autores influenciam e influenciaram a sua escrita, Igor? Olha, essa é uma seara muito importante, muito emocionante também, porque a gente fala sentimento sobre aquilo, né? É aquilo que vibra dentro de nós. E para citar alguns, vou começar por Lígia Fagundes Telles, que para mim é a maior escritora viva do Brasil. É uma mulher fascinante. Na minha opinião, todos os dias a mídia deveria publicar algo sobre Lígia Fagundes Telles, porque com 100 anos de vida, ela tem muito a contar. E ela, nossa, dispensa comentários. Então, ela me marcou o detalhismo na narrativa, a grande face da esperança diante da literatura, a literatura como ferramenta, né, como arma para conseguir propor reflexão. Inácio de Loyola Brandão, que é um escritor, um contista, um jornalista, uma pessoa fascinante. Eu gosto muito da forma como ele coloca o futuro, faz com que a gente pense no futuro. Gosto muito também de Tennessee Williams. Esse escritor, ele fala muito da mulher, ele vai no íntimo, apesar de, né, de ser um homem, ele fala de uma forma tão espontânea e tão profunda que muitas mulheres reconhecem nele esse talento, nossa, de escritores masculinos. O Tennessee Williams é um que marca de verdade esse intertício entre, né, o masculino e o feminino. Então, ele também é um escritor que marca a minha narrativa. E os poetas, que eu destaco aqui, Vinícius de Moraes, porque ninguém falou do amor como esse grande sedutor brasileiro que nós tivemos, que foi Vinícius. Ele tem uma leveza nas coisas simples da vida, que eu também compartilho, que é na simplicidade que está a grandeza. Então, essa forma de poesia é algo que eu trago para mim, é algo que me alimenta e que me impulsiona a criar. São belíssimas escolhas, né? Belíssimas escolhas. Quem dera a nossa juventude de hoje pudesse ler um pouco mais, né? A gente está numa época no Brasil onde se corta a filosofia, onde se corta a sociologia, e aí tira a possibilidade do povo pensar, né? E são autores extremamente importantes para a construção crítica do estudante, para a construção crítica do ser, né? Então, a gente precisa de mais incentivos sobre leitura. Pegando esse gancho, por que no Brasil é tão difícil fazer o jovem ler? E ler sobre a história do nosso país? Olha, na minha opinião, são vários fatores, né? A questão da educação, o sistema educacional que há alguns anos, né, ou há muitos anos, nós estamos ainda, né, tendo algumas matérias, alguns pontos que são tratados e não são revisitados. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a falta de incentivo nas políticas educacionais é um fator que prejudica muito o gosto na leitura do jovem, porque nós temos que ter práticas desde a infância de leitura. É preciso trabalhar a leitura, e aí a leitura, né, no âmbito geral, de vários assuntos, de várias... ver o que o aluno também tem aptidão na leitura, ver o que mais lhe interessa, e assim poder
despertar nele esse gosto pela leitura. Então, as políticas educacionais é um fator que eu acho que, infelizmente, o nosso sistema educacional peca, porque não tem tantos aparatos, né? Mas isso depende também da nossa política. E acredito também que a própria questão, aí também um pouco de política, né? A própria questão da falta de apoio nos escritores. É uma luta muito grande para fazer literatura no Brasil. Então, você vai perdendo a chance de formar também esse público de leitores, porque você não investe nos seus escritores, você não investe uh, na pesquisa, né? A pesquisa histórica, o resgate cultural é algo que as pessoas não investem. Existe o preconceito, isso daí é velho. Isso é o que a gente tem que derrubar, a mentalidade de que aquilo é velho. Não, eu acho que para você construir um futuro melhor, você tem que conhecer o seu passado, você tem que saber os erros de outrora, para que você construa, né, um futuro melhor. Então, eu acho que você precisa formar leitores. E como se forma leitores sem um apoio político e educacional na vida desses jovens? E o papel dos pais também é importantíssimo, eu tenho que ressaltar aqui. Eu acho que os pais, se o governo não dá essa subsistência, então que venha, que os pais tenham isso dentro de si. Não, eu vou promover a leitura para o meu filho. Graças a Deus, o meu pai e a minha mãe incentivaram muito a leitura em mim. Então, isso, eu sou eternamente agradecido, porque eu via os meus pais, principalmente o meu pai, lendo. Ele tinha esse cuidado de falar, né, sobre histórias para mim, cultivou a narrativa oral, aquela questão daquelas histórias que conta para a criança. Essas pequenas coisas que são tão singelas fazem a diferença na formação do leitor. Sim. Eu trabalhei 15 anos da minha vida na área editorial, né? E eu sei bem que é um processo árduo para o escritor no Brasil, né? Existe uma praxe que é um tanto endurecida, né? E aí a gente precisava, sim, precisa de uma política de abertura maior para novos escritores. E quando eu falo novos escritores também, eu falo de uma camada aí que conta muita história oral e que não tem incentivo para colocar essa história no papel. Né? Como você bem colocou, a questão da contação de histórias. Né? Eu também cresci ouvindo histórias. Eu também cresci vendo meu pai ler. Né? Com 8 anos, eu já pegava alguns livros do meu pai para ler. E aí eu ficava discutindo com ele algumas coisas muito de ocultismo, de poder da mente. Imagina, a pessoa de 8 anos lendo. E as histórias de Yorubá que ele me contava, né? A história do nosso povo preto, de África e como chegou aqui, e toda essa história da construção cultural, da religiosidade, né? Então eu ouvi, sentada no colo do meu pai, todas as histórias de orixá, né? E que hoje a gente vê alguns livros por aí onde essa história oral pode ser escrita e que outros pequenos já vão poder ler, não só ouvir, mas poder ler sobre essa história, né? E assim, a questão do escritor no Brasil já é difícil para muitos. Para quem está dentro da camada escura da pele, é muito mais difícil. Então, a gente precisa valorizar muito os nossos escritores e os nossos escritores pretos, né? Como Ruth Guimarães, como Conceição Evaristo, né? Como Maria Carolina de Jesus, que é uma mulher fantástica, que o livro dela é escrito de forma oral, né? E que ganhou o mundo e que hoje alguns brasileiros estão resgatando essas histórias
da Maria Carolina. E outros escritores, né, que como você falou, da questão da nossa história, história um pouco mais endurecida. Teve alguns escritores no passado que escrevia sobre esse processo mais doloroso, né, como Lima Barreto, né? Todos aqueles livros que a gente olha assim meio de soslaio, porque são os livros que caem no vestibular, né? Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, né? Então, todos esses escritores que são importantes, que a partir da escrita deles, a gente consegue enxergar melhor o Brasil. Aliás, se prestássemos bem atenção nisso, a gente conseguiria ter um Brasil menos preconceituoso. Porque está lá, está escrito lá, né? Exatamente. E a gente precisa resgatar essa questão da leitura, né? Eu quero incentivar, enfatizar aqui também a questão do trabalho social no Brasil feito pelos terreiros de candomblé. Eu sou uma mulher de axé, eu nasci dentro de um terreiro de candomblé e eu sei quais são os trabalhos que essa galera fez para que o povo preto e de axé no Brasil pudessem ter histórias diferentes, né? Hoje já tem uma realidade um pouco maior em questão de educação. Muitos deles têm conseguido fazer uma faculdade, têm conseguido fazer um mestrado, um doutorado, mas ainda no número pequeno. Eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado ILE Educare. São professores da rede pública e privada. Boa parte deles são pessoas de axé e todas as escritas são pautadas na educação antirracista. São teses, dissertações, artigos que pautam esses valores, né, desse povo no Brasil, que somos um só, né? Que somos um só, mas ainda tem uma diferença aí e uma limitação árdua para chegar numa educação de qualidade. Então, que a gente possa incentivar mais a leitura, que a gente possa dar livros de presentes. Eu lembro uma época na editora que a gente sempre fazia final de ano lá o amigo secreto, né? E aí a gente escrevia bilhetinhos para pedir as coisas, e eu sempre pedia livros, e o povo falava, mas essa menina é retardada, trabalha numa editora, vê livro o dia inteiro, e ainda pede livro de Natal. Que a gente possa dar mais livros de presente para as crianças, contar mais histórias, incentivar outros projetos, né? Recentemente, o meu pai de santo acatou um sonho meu, que era de abrir uma biblioteca dentro do terreiro de Candomblé, e assim nasceu a idealização da biblioteca no Ilê, que está rolando com doações de livros, com uma vaquinha online, e que em breve a gente vai poder disponibilizar essa biblioteca para a comunidade no entorno do terreiro. Eu não sei como que está nosso tempo. Como que está, Nana? Para a gente poder deixar gravado, né? Acho que ainda tem bastante tempo. Tem? Tem. Temos vários colegas que estão trabalhando, né? Que estão dando aula, que estão estudando e que querem ver essa live depois. Agora eu quero que, se possível, você fale um pouco sobre a sua escrita poética, sobre os seus livros de poesia. É um prazer falar sobre isso, porque a poesia é algo que está
dentro da minha alma, dentro daquilo que eu acredito como vital para viver, né? É realmente algo vital, porque sem a poesia, no meu caso, tudo fica sem brilho. Eu acho que a poesia, ela é uma forma de fazer as suas emoções vibrarem. Aquilo que te toca te impulsiona, te leva adiante, te leva para frente. Então, a poesia tem esse papel na minha vida, um papel de condução, de me conduzir para algo melhor, para a esperança, porque às vezes as coisas são difíceis, né? A gente encontra os obstáculos pelo caminho, e isso é normal, e os obstáculos também fazem parte da jornada e nos constroem e nos fortalecem. E a poesia é a minha forma, a minha ferramenta de poder olhar o mundo de uma forma mais suave e assim eu conseguir transpor as águas de uma forma saudável, no meu caso. Eu comecei na poesia bem adolescente, né? Então, com 14, 15 anos eu já escrevia poemas. Gostava muito de ler aqueles livros de Cecília Meirelles, que me encanta. Ela naquela época eu não entendia, né, muito, porque ela tem uma escrita bem detalhista, bem rebuscada, bem profunda, mas estudando, porque a poesia também não é só, eu vou escrever isso e parece às vezes uma coisa simples, mas é uma coisa tão complexa, né? Tem um sentido por trás de cada verso, por trás de cada estrofe. Então, Cecília Meirelles, Paulo Bonfim, Fernando Pessoa. Então, aqueles autores foram me alimentando e disso né, eu tive essas inspirações para escrever poesia e para expressar os meus sentimentos diante de alguns temas. E daí nasceram 2 livros. O primeiro, que se chama As Linhas da Alma, que eu lancei em 2018, pela editora Matarazzo, e depois, em 2019, eu lancei O Aroma Intenso das Pétalas. E eu costumo dizer que são fragmentos de mim que voam em busca de outras moradas. Se eu puder tocar o coração de alguém com aquilo que eu escrevo, então, realmente, o poema cumpriu a sua missão, que é a missão de tocar o outro. Que belo. A gente precisa da arte para tocar a vida, né? Sem ela, a gente se perde na dureza do cotidiano. Então, a gente precisa dessa poesia, a gente precisa de todas as manifestações artísticas, né? Uma dança, uma música, um livro, uma peça teatral, um filme, né? Para que a gente possa voar, né? Sair um pouco dessa dureza e voltar para o sonho, né? E traçar de novo de volta para o sonho. Muito. Quando você falou da questão da Carolina de Jesus, me tocou muito falar sobre Carolina, porque é uma escritora que ela desvenda, sem qualquer tipo de censura, aquilo que ela sente. Eu trago isso no livro da Dona Ruth de Souza, porque a Dona Ruth interpretou Carolina tanto no teatro quanto na televisão. Ela viveu, né? Ela fez muito ela viveu essa personagem que existiu, então para ela tinha um significado importante, porque era interpretar um personagem real, alguém que ela pôde conhecer, então tinha uma magia em torno dessa representação muito forte. E ela contava isso para mim, que o papel que ela mais gostou de viver foi Carolina. Ela fez laboratório na rua, ela catou papel nas ruas, né? Vestida de andrajos, amarrou o lenço branco na cabeça. A Carolina mesma ensinou ela como amarrar esse lenço. Então ela realmente emergiu na questão da favela brasileira, da favela do Canindé especificamente, e levou toda essa dor, toda essa angústia de não saber o que esperar do amanhã. Aí, olha que bonito, né? Para juntar a poesia, a situação é uma situação super difícil, é um drama, né? Carolina Maria de Jesus
foi uma mulher, né, que viveu na favela, com poucos recursos, tentando criar os 3 filhos. Eu nunca me esqueço ela falando, né, hoje encontrei sapatos sujos, lavei bem e dei para minha filha calçar. Então isso é de uma mas isso também é poesia. Por isso que eu falo que existe, né, essa dualidade. É uma dor, é um sofrimento, mas é tão profundo e é poesia do ponto de vista da construção do humano, né? O que fazer para mudar essa realidade? O que fazer para não deixar que aconteça isso com com as famílias brasileiras, com as famílias do mundo inteiro, para que os humanos não passem por que não sejam privados da dignidade, porque, né, são coisas básicas, saneamento básico, alimentação, vestimenta, moradia, são coisas básicas que a gente ainda luta para conseguir. Então, a poesia também está contida nessa situação, porque faz com que, né, a única arma que ela tinha para mostrar isso ao mundo era a escrita. E ela fez isso magistralmente, né, um gênio mesmo, porque uma pessoa autodidata, sem alfabetização, mas lia muito, então lia, então isso trouxe a ela uma bagagem, uma força e uma esperança para conseguir colocar no papel, nos seus diários, a sua luta, e algo que a fez ser reconhecida merecidamente durante esse tempo. Então isso eu queria falar porque eu acho que é uma coisa importante, muito importante. Dona Ruth pôde viver essa personagem que tanto representa para o nosso país. E eu quero ressaltar até que, com toda essa dureza, né, da Maria Carolina de Jesus, ela conseguiu formar todos os filhos, todos os 3 filhos. Ela começou a escrever com cadernos que ela pegou no lixo e todos os escritos dela ela fez à mão. Ela escrevia à mão, né? E quando teve a possibilidade de ser publicado, parte desse dinheiro ela usou para moradia e para a educação dos filhos. Então, ela deu essa possibilidade. Eu acho que, se não me engano, faz uns 2 anos que eu li alguma coisa de uma doutora da Federal de Minas, se não me engano, que havia resgatado aí por volta de 5.000 páginas, se não me engano isso, escrita à mão, para poder fazer alguns livros aí sobre o pensamento de Carolina, né? Coisas que ela deixou escrita à mão e que estava sendo resgatada para poder, para que a gente possa degustar disso, né? Porque realmente há uma beleza aí. Há uma preocupação, uma dor, mas também há uma beleza. Tem um fotógrafo que eu gosto demais, que eu fiz um livro sobre... era uma coletânea de fotógrafos, né? E tem um fotógrafo que ele me chamou muita atenção. Ele chama Álvaro Vilela, é de Salvador. E as fotos dele são todas PB e as fotos dele são denúncias sociais. Ele sempre fotografa criança no lixão, mulheres à beira de um rio, de um córrego. São fotografias belíssimas, mas ele está fazendo uma denúncia social. Semana passada eu participei de uma amiga, a professora Raquel Molino, e um dos entrevistados dela, o professor Seba, ele também escreve narrativas de denúncias. E aí ele fala, se você ler meu texto e não se incomodar, eu não escrevi direito. Porque todos os escritos... Eu falei, gente, é Nelson Rodrigues? A vida como ela é? Ele falou, acho que é bem por aí, né? Mas eu tô até para comprar o livro dele. Tem que incomodar. A arte também tem esse papel, não só de encantar, mas também de incomodar,
né? Para que a gente possa mudar algumas coisas, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta na live. Cadê a minha assistente? Porque eu quase não enxergo aqui. Tem alguma pergunta? Tem nos comentários aqui, eu estou vendo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui participando conosco. Estão gostando, graças a Deus. Muitos queridos aqui eu estou vendo. Quero agradecer a todos pelas palavras, pela gentileza. Isso que é bom, né, professora? A gente poder compartilhar. A gente não escreve para nós apenas. A gente escreve para que o outro possa se identificar, para que o outro possa absorver, refletir. Não é concordar, né? Não é isso, mas é porque cada um tem seu livre-arbítrio, mas refletir. Se a gente consegue fazer o outro pensar, poxa, olha, eu não tinha pensado por esse lado. Nossa, isso é tão gratificante porque expande, né? Expande aquilo que a gente se propõe a fazer. Sim, sim. Se não me engano, acho que a Frida, né, tem uma frase. Eu não quero que penses como eu quero apenas que penses. Exatamente. Então, a minha existência, a minha forma de ser deve levar o outro a pensar também, né? Não somos todos iguais, né? Não, assim, a minha forma de ser diferente pode fazer o outro pensar, refletir sobre outros parâmetros, né? Que não tá no universo, não tá no nosso universo, né? Tem coisas que não tá dentro do meu universo, não faz parte. Mas se você chega com essa história, se você chega com a sua existência, já me faz pensar diferente. Quanto tempo temos? Né? Eu queria falar também algo que é importante, se a gente tiver ainda um tempinho, a questão da desconstrução, falando nessa questão do protagonismo negro, a desconstrução dos estereótipos. Porque a partir da narrativa, né, da Ruth de Souza, da vida dela, eu pude absorver uma questão que é primordial, que é a quebra dos preconceitos e das barreiras com relação à negritude. Por quê? Porque com ela, muitas vezes, né, na vida, em toda a trajetória dela, muitas vezes ela esbarrou, né? Claro, ela viveu com essas barreiras, porque com essas limitações, tentaram limitá-la, né? Tentaram limitá-la, porque a sociedade limitava as pessoas negras, muito mais do que hoje. Então, o que acontece? Ela, enquanto artista, pôde derrubar muitas dessas barreiras pelo trabalho dela, e aí é interessante a gente pensar. Quando ela foi fazer uma personagem no filme da Vera Cruz, teve um autor da história que ela ia representar, que por 2 vezes deu o mesmo nome para a personagem, chamava Bastiana. Lembro dessa história. E isso é tão interessante para poder analisar a questão da negritude, do preconceito racial, dos estereótipos. Ela se incomodou com aquela questão do nome. Ela falou para ele, nossa, mas por que Bastiana de novo? Já tinha sido Bastiana no outro filme, Bastiana de novo? Aí ele virou para ela e falou assim, toda negra se chama Sebastiana. Aí ela virou para ele e falou assim, toda negra não, eu me chamo Ruth. Isso, para mim, é de uma delicadeza e de uma força, né? Não, peraí, não somos todos iguais. A questão do papel servil. Quantas vezes as personagens que ela fazia eram nesse segmento servil? É muito louvável você fazer uma personagem servil, né? Uma personagem que seja empregada doméstica, que seja dama de companhia. É louvável, mas é frustrante você construir uma carreira fazendo sempre o mesmo papel.
Por que não fazer a professora? Por que não fazer a médica? Por que não fazer a advogada, a princesa, a rainha, a mocinha? Esses papéis não eram dados para negros. E a existência dela, enquanto atriz, possibilitou hoje que o cenário artístico e o cenário social pudesse enxergar as pessoas negras em outros papéis sociais que não o serviço. E também tem várias questões. Tem a questão da, não só da negritude, como da mulher e do pobre. Porque ela brigava muito por essa questão de estereótipos, de quebrar estereótipos. Uma vez ela foi filmar e tinha uma garrafa de pinga. Ela era uma família humilde, tinha uma garrafa de pinga na mesa. E aí ela escondeu essa garrafa de pinga embaixo da mesa. E quando foram procurar, ela falou: sim, eu escondi. Por quê? Casa de pobre tem que ter sempre pinga. Na casa de rico tem o barzinho, né? Com as bebidas ali, na cristaleira, tudo bem chique. Na casa de pobre sempre tem que ter pinga. Por quê? Então ela tentava desconstruir porque as pessoas criam um estereótipo. Ah, então o negro vai fazer sempre a escrava, vai estar sempre estar no tronco nas questões artísticas, né? Vai ter que sempre ser a empregada, a dama de companhia. Não, né? É um artista, é um ser humano que tem direito a ter qualquer tipo de possibilidade que ele queira vir a exercer e a vivenciar. Então isso é tão importante nessa luta, né, o nosso tema do protagonismo negro, é tão importante falar de uma mulher como Ruth e como tantas outras artistas, como Léa Garcia, outra atriz fantástica, Haroldo Costa, a Mercedes Batista, que foi bailarina, 12. Pessoas que desbravaram o caminho para mostrar que, por meio da arte, né, a arte foi essa grande forma de poder mostrar isso, de quebrar essas barreiras e realmente conquistar um lugar que é de direito, né, que é de direito e que faz com que o processo social mude também. Porque aí você começa a enxergar essas pessoas de uma outra forma, né? Você começa a enxergar, poxa, por que que tem essa diferença salarial, né? Entre uma mulher branca, entre uma mulher negra, entre um homem negro e entre um homem branco. A mulher negra, muitas vezes, ela está por último ali. Né? Tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro, e aí vem a mulher negra na posição salarial. Então, isso faz a gente pensar. Tratar desses temas faz a gente pensar e refletir e lutar para mudar isso, para fazer as pessoas pensarem e ver por que que é assim. Né? Por quê? Vamos mudar. Né? Vamos tentar, é sempre uma tentativa, mas é sempre muito importante, porque se não existissem essas pessoas que lutaram antes de nós, a gente não estaria aqui. Então, toda luta pode ser pequena, pode ser grande, toda luta é luta. É válida. Muito bem colocado. Você colocou de uma forma artística e eu acompanhei na forma didática toda essa mudança dos livros didáticos, né? Que também os livros didáticos só refletiam os negros em papéis servis ou marginalizados, né? Então, essa luta também foi refletida na educação, porque é importante que a criança se veja em outros papéis, né? Que possa sonhar em ser médico, advogado, dentista, professor, né? Eu já fui confundida como empregada doméstica várias vezes. Não há problema nenhum em ser empregada doméstica. É o que eu quis, não é o que eu sonhei, né? Eu sempre quis ser professora. Eu sempre quis trabalhar com livros, né? E eu tive essa oportunidade, mas já fui confundida por causa do cabelo, por causa do tom de pele. Queriam me colocar nesse lugar, né? Mas o meu lugar, como de qualquer um outro ou uma outra, é onde ele quiser, onde ela quiser, né? E assim, e aí
a vida da Ruth, a carreira da Ruth e de outros artistas negros que quebraram esses estereótipos foram importantíssimos para que outros se vejam em papéis diferentes. Eu li o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, né? E aí ele coloca também essas questões, e aí ele fala assim, vários papéis eu não aceitei para que não fosse reforçado o papel de marginal à minha cor de pele. Eu não quis deixar nada gravado para o futuro para que os meus filhos me vissem nesse lugar, né? Porque os artistas eram empurrados, né, para esses lugares, para esses papéis. Graças a Deus, com a luta de Rutinha e de tantos outros, isso foi mudando. Ainda falta muito ainda, mas já tem aí um caminho percorrido, né? Por exemplo, alguns artistas como Gilberto Gil. Gilberto Gil foi o primeiro cantor negro na década de 70 a cantar sobre a África, sobre as raízes da África. Houve Clara Nunes, mas Clara era branca, né? E ela cantava sobre os orixás e era bonito, era cultural. Mas um negro cantando sobre os orixás já caía num outro perfil. E Gil teve essa braveza de, na década de 70, lançar uma música sobre a cultura afro. E aí foram abrindo outros caminhos para outros, né? Eu quero agradecer imensamente sua participação. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Eu agradeço também muito a oportunidade de estar aqui, podermos falar desses temas que são tão essenciais para a nossa sociedade e para nós, para que a gente possa se desconstruir. Porque nós somos um apanhado de culturas, né? Daquilo que foi nos ensinado, daquilo que nós ouvimos, nós crescemos envoltos em todas essas diferentes formas de viver. Então, quando a gente cresce, a gente tem que ter esse discernimento de poder desconstruir algumas coisas, de poder pensar de outras formas e realmente ver o que é realmente o que realmente faz sentido e o que não faz sentido, né? Porque e aí a partir disso vem as nossas lutas. Então eu acho que todas as perguntas, né, foram feitas. É um prazer poder falar dessa grande mulher e de tantos outros que nós mencionamos aqui na live e que as pessoas possam conhecê-la. Se eu puder falar uma última frase, seria isso. Que, no caso, né, ela que chamou, né, ela nos chamou para esse encontro, então que todos que passaram por aqui possam conhecer Ruth de Souza, porque foi uma mulher que realmente abriu as portas culturais para os artistas, principalmente, né, para os artistas negros, mas para todos nós que temos um sonho de ser quem a gente quer ser. Porque ela falou uma frase que me marcou muito, que é a seguinte: podem dizer que você não pode fazer algo, mas se você quiser, você vai fazer. Isso impulsiona qualquer luta, né? Então a minha luta enquanto escritor, enquanto artista, enquanto humano, é poder existir diante dos meus chamados, né? Diante dos meus chamados, diante daquilo que eu entendo como importante. Então, que a gente possa acreditar nisso, nessa chama que arde dentro de nós e que ela nos guie por esse caminho. Muito obrigado, gratidão.
Eu que agradeço muitíssimo, seu lindo. Agradeço de coração sua participação. Agradeço o seu interesse em escrever sobre Ruth, que é uma história tão fantástica e que vai impulsionar tantas outras pessoas aí a correr atrás do seu sonho. A vida dela realmente é muito importante nesse protagonismo negro, né? Para a gente se reconhecer. É uma mais velha, né? Uma que veio antes de mim e que abriu outros espaços para mim. Então, eu te agradeço muitíssimo pelo convite, pela participação, pela sua sensibilidade com esse tema tão duro. E eu quero agradecer também ao meu amigo Monair Campos, que foi quem escreveu o projeto para mim de um programa chamado Protagonistas. Quero agradecer a minha amiga Geórgia, que sempre incentivou demais a eu fazer esse tipo de trabalho e que me ofereceu a oportunidade de fazer um programa de rádio, e foi aí que o Monaí escreveu o projeto do programa para mim. E eu quero agradecer a todos que estão aqui na live, todos os comentários que eu verei em breve, porque daqui eu não enxergo. Agradecer a todos que vão ver depois, né? Aos que virão. Agradecer a minha sobrinha Nana, que está aqui me dando suporte. Então, muito obrigada. Gratidão a todos. E que a gente possa ser vagalumes. Isso, que a gente possa fazer com que essa luz nunca se apague dentro de nós. E essa luz é a luz